Fala, torcedor tricolor, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando do nosso amado São Paulo Futebol Clube aí no dia de hoje. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí para não estar perdendo nenhuma notícia do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Vai ser mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Nesta quinta-feira, o São Paulo iniciou sua curta preparação para o jogo de sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E a frustrante eliminação na Copa do Brasil ainda será lembrada não apenas pelo prejuízo financeiro e também pela forma como aconteceu, mas também por mais uma lesão de jogador importante. Arboleda deixou o jogo contra o Atlético Paranaense com dores e, após exames, foi constatada uma lesão muscular na perna esquerda. E agora sobre outro jogador do elenco. Personagem no jogo de Curitiba após substituir Rafael expulso. Não ter defendido nenhum pênalti, ser criticado por ter pulado no mesmo canto e de quebra ter errado sua cobrança. O goleiro Jandrei está negociando um empréstimo com o Juventude. O clube gaúcho já havia mostrado interesse no atleta, que deve ficar em Caxias até o final do ano. Ainda sobre Copa do Brasil, o São Paulo enviou um ofício à CBF questionando o trabalho da arbitragem, principalmente pela expulsão de Rafael Expulsão logo disparada, no viu, início do confronto. E agora sim, voltando ao Campeonato Brasileiro, Lucas, que está cada vez mais próximo de seu retorno aos gramados, trabalhou com os companheiros, aqueles que não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos contra o Furacão. Então, além do duelo contra o Vitória neste sábado, na próxima semana tem Libertadores da América. O São Paulo vai à Colômbia enfrentar o Atlético Nacional pelo jogo de ida das oitavas de final. E outra notícia que está também no All Sport é Tá que o na São hora, Paulo viu? tenta o retorno do zagueiro Juan Tressoldi. Essa notícia foi publicada por Felipe Silva e André Hernan no Mercado da Bola, no blog Mercado da Bola, e também está lá na home de São Paulo. Em busca de um zagueiro no mercado, São Paulo fez contato com o Sassuolo da Itália para tentar o retorno do Juan Tressoldi. Atuou no primeiro semestre, né, pelo São Paulo. O São Paulo tentou negociar, mas aí não conseguiu avançar na negociação. Enfim, agora busca um acordo com o clube italiano por empréstimo, mas sabe que é difícil. Porque já teve um desgaste nessa relação, né? Nessa negociação toda. São Paulo, e Eder pode até explicar melhor para a gente, o Hernan já explicou isso para a gente. Estava devendo algo, prometeu pagar uma parcela e não pagou, enfim. Aí os italianos ficaram meio assim, né? Não sei se é confiável, mas aí está insistindo nessa história, né? Seria uma boa volta, O viu? São Paulo queria muito a permanência do Juan, né? O Juan cresceu muito nos últimos jogos pelo São Paulo, tinha até um status ali de titular, e aí ele lesiona, e o São Paulo não consegue renovar esse contrato por uma falha ali de uma das parcelas, né, referentes ao empréstimo do Juan. O São Paulo pagou um valor pelo empréstimo do Juan e uma parte desse valor não tinha sido pago. E aí o Sassuolo entrou em conflito com o São Paulo. O São Paulo ainda apostava que ia conseguir reverter isso, mas não conseguiu. E é engraçado, né, que o Hernan e o Felipe são dois monstros, né? Sabem tudo de São Paulo. Mas uma fonte minha tinha me falado, estava perguntando sobre zagueiros e tudo mais, a gente vai falar do Arboleda já já, mas uma fonte minha tinha falado, não, o São Paulo está negociando com o Juan, né? Mas podia subir fulano, podia tentar ciclano e tudo mais. E aí eu falei, mas o Juan já foi embora, está negociando com o Juan. E aí tá aí o Hernan, então, e o Felipe A volta explicando dos que não de foram. novo a negociação com o Juan, né? A volta dos que não foram. Já emenda no Arboleda, Éder. Então, a informação do Arboleda. O São Paulo divulgou, a gente já tinha essa informação ontem que ele tinha sentido dores. O Crespo falou que estava preocupado na coletiva. Gramado sintético, não dá para falar que é por causa do gramado sintético, mas o azar do São Paulo com sintéticos é uma coisa notória. E o Arboleda sentiu dores no músculo anterior da coxa esquerda, fez o exame hoje, detectou uma lesão, 3 a 4 semanas fora, foi o que eu ouvi. Então o Arboleda aí até um mês afastado, o que deixa o tricolor com 3 opções para a zaga, Luísa. E o Crespo joga com 3 zagueiros. Então, basicamente, Ferrarese, Alan Franco e Sabino vão ter que jogar por um mês. Ninguém pode ficar suspenso, ninguém pode lesionar, ninguém pode acontecer nada. Ninguém pode ficar doente,
não pode acontecer nada, porque simplesmente não tem reserva. Complicado. É um hein? zagueiro Muito da base, o complicado. Já é Igão, um né? elenco curto com as suas limitações e agora com mais um problema. Aliás, gente, isso aí tem que benzer o CT da Barra Funda, porque cada dia, cada É, o nova gramado surge um sintético problema. também, né, O Luísa? pessoal aqui estava falando, Carlos Miguel deveria vir para o São Paulo. Nottingham Forest colocou à disposição o goleiro, hein? Já pensou? Bom, Éder, você chegou aqui, hein? Olha só, quanta notícia, hein, gente? Agitado, hein? Foi agitado. Opa! Valeu, Éder. Obrigada por todas as notícias, as informações de primeira, aqui sempre emendando de primeira com a gente. Por isso e por outras, que eu insisto no tema que treinador de futebol no São Paulo é o menor dos problemas, é o sofá. O que aconteceu com o Marcos Antônio anteriormente? Ah, não, mas forçou demais o Marcos Antônio. O Zubeldia forçou demais. Agora, o Crespo forçou demais o Arboleda. Não tem elenco. São Paulo não tem elenco. E a cada turbulência, venda, tal, você desfalca mais um setor, né? Então, quando você tem partidas seguidas, qual que era a minha torcida vendo a questão da zaga? Porque, além de tudo, do Zubeldia para o Crespo, o São Paulo perdeu um zagueiro importante, o Juan. Ah, Verdade, não, aqui, verdade. Juan é fraco, é quinta opção. Você joga com linha de 3. E o São Paulo com o Zubeldia já jogava com 3 zagueiros. Não importa que o Ferrares era lateral, jogavam 3 zagueiros como os titulares. Você precisa ter 5 no mínimo. Aí perde o Juan, depois a gente vê. Aí começa. Aí a minha torcida, sinceramente, era para os caras tomarem cartão amarelo e serem suspensos. Por quê? Porque aí você teria que experimentar alguma improvisação. O garoto da base, né? Mas os caras foram se segurando nos cartões. Fora o Alan Franco suspenso porque forçou contra o Fluminense, tá morto, e o Ferrarese suspenso na Copa do Brasil, o Arboleda e o Sabino foram lidando, e tinha que jogar todo o jogo. Você entrar numa frente tripla com 4 zagueiros é suicídio. E mais, por isso que eu falava que a Copa do Brasil é o grande erro da temporada do São Paulo. Com um elenco desse, sem investimento, a Copa do Brasil deveria ter sido, desde o primeiro jogo com o Náutico no Morumbi, um campeonato para garotos, como era o expressinho da Conmebol. Dane-se. Se passar, vai passando. Pode até ser campeão, como foi com o expressinho. Mas aí talvez você já tivesse um goleiro rodado um pouco para o lugar do Jandrei. Um zagueiro um pouco rodado para a quinta opção. O Raul Young tá aí da base, né, Arnaldo? Não poderia usar o moleque. O que acontece? O São Paulo jogou os 2 jogos com o Náutico, com o principal, estourou o Marcos Antônio num e o Oscar no outro. E jogou uma parte com misto com o Atlético Paranaense, acho que o Crespo acertou, na volta com um pouco mais de folga no brasileiro, vamos com tudo para se classificar. Vamos, pô, estamos aí. Aí estoura o zagueiro. A entrevista do Crespo ontem, ela tem uma expressão que quando ele tenta falar o português, às vezes ele economiza no vocabulário, mas ele falou assim, eu lamento mais a lesão do Arboleda do que a derrota. Ele falou isso depois do jogo, que é a eliminação. Porque ele está de olho na Libertadores e não tem o principal o zagueiro do time para jogar em Medellín, e nem na volta. Então, o fazer o futebol do São Paulo nessa temporada é uma sucessão de equívocos e de correr atrás. E Éder, você vai ver, você vai começar a receber os negócios, aí o São Paulo vai contratar um zagueiro até terça-feira. Não sei qual, se volta o Juan, se vai o fulano, se vai não sei o quê, se entra no lugar da folha de pagamento, no lugar do Jandrei, se vai vender o Henrique do Carmo para encaixar o zagueiro, o São Paulo vai ter de contratar um zagueiro na emergência para jogar um mata-mata de Libertadores, porque não se planejou. Então, mas aí... Então, Reinaldo, não era melhor ter testado uma improvisação agora contra o Atlético Paranaense? Vai ter que fazer isso contra o Atlético Nacional. É o que eu acho. Mas para mim era todo o momento de Copa do Brasil para testes. Testes, dane-se. Arrisca a vaga. O que eu digo é que agora, pelo menos, não cai tudo nas costas do treinador. Porque o Crespo ainda está... Porque imagine esse cenário que a gente está vivendo na quinta-feira com o Zubeldia ainda no comando. O Zubeldia já tinha que ter caído, né, Arnaldo? O goleiro é expulso, não sei o que lá.
Ele tira o Rodriguinho, aí ele tira o Ferreirinho para botar o Pablo. Aí batem o pênalti, Jandrei, Sabino, não sei o que lá. Ele estoura o Arboleda. Ainda bem que é o Crespo, porque senão... E aí que tá, tiraram o sofá da sala, o bode da sala. Os problemas do São Paulo continuam os mesmos. Apenas um tem uma ideia de jogo, o outro tem outro. Uns gostam mais de uma ideia, outro tem outro. Os limites estão claros, evidentes, escarrados. É pouco jogador para muito jogo. Mas Crespo e Zubeldia não cabem na mesma prateleira, não, Arnaldo. Não é só vela, né, Éder? Porque senão eu e o Renan, a gente poderia... Não é só simpatia. Eu respeito todas as crenças. Pode achar que tem sapo enterrado, tem mal olhado, que o Casares desperta inveja, pode ser um monte de coisa. Mas o fato é que todos estão lidando com lesão nesse momento nos seus elencos. O São Paulo não pode se dar o luxo, porque o elenco é desse tamanho curtinho e jogava até ontem 3 competições. Inclusive, falando sobre como é que o São Paulo está remediando isso, né? Tendo só 4 zagueiros no esquema com 3 zagueiros. Aí a informação, né? A informação de bastidores lá do treino é que quem está treinando na zaga, no time reserva, é o Negrutti. O Negrutti está treinando. Meu Deus do céu, cadê o Igão, galera? E tem um zagueiro da base que está subindo, ele está agradando, mas ele ainda é visto como um jogador que não está pronto para ser esse quinto, esse sexto zagueiro. Ele ainda não está pronto, mas é um cara que vem agradando e a gente sabe, na necessidade, pode acabar sendo ele que vai pintar, que é o Isaac. Isaac tem 19 anos, veio do Red Bull Bragantino nessa temporada, já fez 20 jogos pelo Sub-20 do São Paulo. Ele até no começo não era titular no Sub-20, mas ganhou a posição aí, vem jogando bastante. Então é isso que o São Paulo pode fazer nesse momento, né? E aí surgiu a informação hoje do Hernan e do Felipe que o São Paulo tá de novo, voltou a carga pelo Juan, né? Mas é isso, a gente já vem falando aqui há quanto tempo? Não dá para ficar com 4 zagueiros no elenco, uma formação com 3 zagueiros. Já não dava para ficar se fosse com linha de 4. 3 zagueiros, então? E aconteceu, né? Eu odeio dizer isso, mas eu avisei. Bosta da grama sintética, né? Também. Então eu já vou avisar mais um. O Enzo não pode jogar sábado. Não só ele, hein? Não só ele, mas ele não pode jogar sábado. E um dos motivos também que eu não teria colocado o Arboleda, nem Alisson para jogar, provavelmente nem Luciano. Gramado sintético, são jogadores com lesão no tornozelo, cirurgia no tornozelo, o Alisson e o Arboleda. A recuperação para esses jogadores é pior ainda do que já é o normal de jogar na grama sintética. Para eles é pior. Cara, tudo isso aí tem que ter uma conversa antes. É olhar a minutagem lá do Arboleda. Professor Crespo, deixa eu te contar uma coisa. Depois que você chegou aqui, ele jogou todos os jogos 90 minutos. Não é a hora de dar uma recolhida nele, não? Arboleda, vem cá, cara. É a hora de você sair um pouco. Gramado sintético, você já tem cirurgia no tornozelo. Vamos dar uma segurada? O único que não entrou no revezamento dos zagueiros foi ele. Então, Enzo, porque já não tem o Endo. Cédric. Né? Cédric, certo? O Adson não teria colocado nesse jogo. Falei, alguns jogadores é melhor você perder um jogo do que por um mês. Foi o que aconteceu com a Arboleda. Odeio dizer isso, mas avisamos. Né? Então é isso daí, torcedor tricolor. São Paulo aí, né, se movimentando aí nos bastidores aí do mercado da bola aí, para tentar a contratação de um zagueiro aí. E pode acontecer a volta dos que não foram, né? O Juan Trissoldi pode voltar aí ao nosso amado São Paulo Futebol Clube. O zagueiro que quando veio representou a camisa do São Paulo, antes de se machucar, estava jogando muito bem ali. E cara, eu confesso para vocês que eu discordo em parte com algumas coisas que o Arnaldo falou sobre o Zubeldia. Imagina se fosse o Zubeldia. Cara, o Crespo, ele não pode ser colocado na mesma prateleira que o Zubeldia. Por onde o Crespo passou, o Crespo ganhou, cara. O Zubeldia é um técnico novo. Teve seu êxito lá, se eu não me engano, com a LDU na Copa Sul-Americana e mais nada, cara. Então, tipo assim, os dois não cabem na mesma prateleira. Você vê que o Crespo chegou com 15 dias de trabalho, o Crespo organizou o time, deu um padrão de jogo pro time, coisa que o Zubeldia não fez. Não fez. O Zubeldia teve
O Zubeldia teve para mais de 60 dias entre paradas para treinar o São Paulo, teve pré-temporada, teve parada do Paulistão, teve e como é que fala? E não conseguiu fazer nada com o nosso time, entendeu? Então, tipo assim, são 2 técnicos que não cabem na mesma prateleira. O problema, obviamente, do São Paulo não é só os técnicos, não é só os técnicos, só que os técnicos acaba sendo grande parte quando o time não tá jogando. A verdade é essa, quando o time não tá jogando, ele acaba sendo grande parte. O elenco do São Paulo, os primeiros 11 ali, 12, 13 jogadores não são ruins. Só que aí quando passa para uma parte mais abrangente ali para tentar contar com 15, 20 jogadores, aí já fica um pouco complicado. As laterais muito desfalcadas mesmo. O Enzo Dias é o único lateral que a gente tem direito depois da lesão do Wendel. O Cedric Soares tem um reserva ali que é o Mike, que é um garoto da base que provavelmente vai jogar contra o Vitória. E assim a gente vai vivendo, né? E os zagueiros, a gente vai ter que contar com o garoto da base agora. Eu tava falando muito do Igão. E aí tem outro zagueiro aí que tá agradando também que vai subir. Então, eu espero um time bastante alternativo contra o time do Vitória. E espero que esses garotos também mostrem trabalho e tragam mais 3 pontos pra gente dentro do Morumbi. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!